Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você está aí na ansiedade para ver a sua rosa do deserto produzir flores finalmente. De repente ela começa a produzir aqueles botões, né? E aí esses botões acabam ficando marrons, caindo antes de abrir ou saem deformados, né? Afinal, o que está acontecendo? Por que sua planta não consegue florescer? Vamos responder nesse vídeo agora. É novo aqui no canal, então se inscreva, marca o botão de se inscrever aí e ao lado do botão de se inscrever, clica no sininho, que assim o YouTube vai te avisar sempre quando a gente publicar novos vídeos por aqui. Muitas pessoas ficam ansiosas para ver suas rosas do deserto finalmente produzindo flores, né? Ou não é? Você também fica ansioso para ver sua planta aí explodindo em floração? E acontece que às vezes essa planta começa a produzir botões e esses botões eles acabam caindo, não abrem, não chegam a florescer, eles caem e às vezes ficam meio que queimados, marrons, né? Ficam quebradiços, às vezes vêm mal formados, né? Afinal, o que está acontecendo, né? Por que essa rosa do deserto não está produzindo a tão desejada floração? Isso acaba gerando uma certa frustração nas pessoas. Muita gente acaba desistindo do cultivo porque aquela rosa do deserto ali, ela não floresce. E geralmente isso acontece com quem tem poucas plantas, tá? Então se for, eu tenho uma rosa do deserto ali e por azar você pegou uma rosa do deserto que está com esse problema e aí você acha que é um problema seu necessariamente, você que está fazendo alguma coisa errada porque essa rosa do deserto não está florindo. Mas se você tem muitas plantas, você vai ver que isso pode acontecer em uma ou outra, tá? E existem diferentes motivos para isso acontecer, então vou esclarecer quais são esses motivos e você avalia aí qual é a realidade aí da sua rosa do deserto, tá bom? Primeira coisa que pode estar acontecendo para um botão de rosa do deserto ele não abrir, não florescer. Olha, a maioria das pessoas compra enxertos, né? Então você tem aquela rosa do deserto, aquela flor especial enxertada num cavalo e muitas vezes a maioria das pessoas também compram flores que tem muitas camadas de pétalas, porque você entra aí num site para comprar a rosa do deserto, aí tem aquelas fotos lindíssimas daquelas flores exuberantes, né? Cheias de camadas de pétalas, né? Aquela foto ali foi tirada num dia ali que aquela planta conseguiu chegar no seu auge, mas não é sempre que aquela flor ela atinge aquele nível de qualidade, né? Então, muitas vezes as pessoas se frustram esperando que a flor que ela comprou fique igual àquela foto que está lá no site e nem sempre é assim. O que acontece é que esses enxertos, algumas vezes, eles podem ter sido enxertados em cavalos muito pequenos. Imagina uma plantinha desse tamanho aqui, você cortar ela e utilizar ela de cavalo, né? Então, é uma plantinha que ainda está muito novinha. Aí você enxerta nesse cavalo muito jovem aqui uma flor que tem muitas camadas de pétalas, ou uma flor que geralmente é buquê, como a bridal, né? Aquela amarela, são muitas flores. O que acontece? A rosa do deserto, naturalmente, ela não está preparada para dar conta de produzir esse tipo de flor, porque essas flores multipétalas elas não existem na natureza. Elas surgiram a partir aí da manipulação genética dos produtores, da seleção artificial, né? Foram produzidas artificialmente ao longo dos anos, tá? Então, na natureza, a gente só tem flores assim, ó, simples, né? Então, dificilmente você vai ter esse tipo de problema se a sua rosa do deserto tiver esse tipo de flor. Então, o primeiro conselho que eu dou também é que você sempre tenha muitas rosas do deserto comuns aí no seu jardim, porque elas sempre vão ser muito generosas na floração e quando aquelas mais exóticas estiverem com dificuldade de florir, você precisar estar vendo flores aí no seu jardim, você pode olhar para as singelas que elas com certeza vão estar sempre floridas. Então, voltando aqui, o que acontece quando você enxerta uma flor multipétala ou uma flor buquê em um cavalo muito jovem?
aquele cavalo pequeno ou jovem, ele não consegue dar conta, né, de produzir essas flores. Então ele não tem a capacidade de enviar a seiva necessária para aquela flor exuberante. Tem flor que tem 7 camadas de pétalas, tá? Então uma flor dessa ela vai ter naturalmente dificuldades de abrir, tá? Então, primeira coisa que você deve avaliar, a sua planta, a sua flor enxertada, ela está num cavalo assim meio pequeno e é uma flor multipétalas, então o problema pode estar por aí, tá? Você comprou um enxerto que o produtor que você adquiriu aí, ele fez um enxerto em um cavalo muito pequeno e era interessante ele ter feito um cavalo um pouco maior. O que você pode fazer aí nesse caso é esperar, tá? Cuidar dessa planta para esse cavalo crescer, para essa planta crescer e um dia ele se tornar robusto o suficiente para conseguir dar conta de produzir essas flores, tá? Um outro problema é a adubação. Você pode estar adubando essa planta de uma forma deficiente, né? Colocando pouco adubo ou não adubando de jeito nenhum, ou pode estar adubando demais, tá? Então tem que encontrar o equilíbrio. Sempre que você compra um fertilizante, na embalagem você encontra ali as dicas, né? As instruções de uso. Você nunca ultrapassa aquilo ali. Eu sempre, na verdade, recomendo aos meus alunos lá do curso que você utilize aquela recomendação ali para baixo, um pouco menos do que o recomendado pelo fabricante, tá? Porque é muito mais fácil você corrigir uma adubação que está escassa, que é só colocar um pouco mais, do que corrigir uma adubação que está em excesso. E aí você tem que trocar substrato e fazer outros procedimentos. Então é muito mais chatinho de fazer, tá? Então se você tem problemas de carência ou exagero, pode causar o abortamento dos botões, as flores não conseguem ser formadas. Então, para você fazer uma adubação equilibrada, voltada para a floração, lembre-se de escolher fertilizantes que sejam mais ricos em fósforo e potássio. Mas não esqueça também do cálcio, né, presente na farinha de osso, por exemplo, que é um componente importante para ajudar a sua rosa do deserto a produzir flores. Tá gostando desse vídeo? Deixa o like aí, curta o vídeo, assim o YouTube vai entregar a cada vez mais pessoas. Uma outra questão que a gente não pode ignorar é a presença de pragas, tá? Então verifica, tenha certeza se você não tem pragas nessa planta que está abortando os seus botões, as suas flores. Principalmente ácaros, tá? Porque os ácaros, muita gente tem rosas do deserto infestadas de ácaros e acabam não percebendo isso, porque os ácaros são muito pequenininhos, tá? Então observa bem as folhas, principalmente a parte de baixo das folhas dessa rosa do deserto, para ver se você enxerga alguns pontinhos brancos, alguns pontinhos caminhando ali, e se tiver essa presença de pontinhos muito pequenininhos se mexendo ali, são ácaros, e os ácaros notadamente causam abortamento ou inibem a floração na sua rosa do deserto. Então, manter essa planta livre de pragas é fundamental para que ela floresça bem. Existe uma outra questão que pode atrapalhar aquela floração, que é a genética, tá? Existem plantas que são mais predispostas a florir, essa aqui está sempre florida, olha só, singela, como eu já falei, mas existem plantas que têm problemas genéticos, como esta aqui. Se você observar o botão dessa flor aqui, olha só, ele está mal formado, ó, é uma flor que vai ter as pétalas separadas. Então é uma má formação que pode ser de adubação, carência de adubo, ou pode ser genética. Essa mudinha aqui, ela está meio assim feinha porque ela está meio esquecida e é uma planta que ela já floresceu outras vezes e sempre vem com esse botão defeituoso, tá? Então aqui é uma questão genética, não há o que eu fazer aqui para resolver esse problema, tá? Tem que aceitar ela do jeito que ela é ou esperar ela crescer e utilizar ela como um cavalo para enxerto. Então observa, se você tem muitas plantas e a que não está florindo, são uma ou duas, tá? Então provavelmente é uma questão genética, já que as suas demais plantas estão se comportando, estão florescendo normalmente e só aquela minoria ali está tendo dificuldade para florir. Então muito provavelmente é uma questão genética e como eu falo também lá para os meus alunos, nem sempre a floração é a única coisa que dá prazer nesse cultivo, né? Você deve desfrutar do cultivo das suas rosas do deserto em todas as etapas, né? Olha só o Caudex aqui esperando para você curtir ele também, né? Fazer podas, você pode podar para tentar estimular a floração, né? Cuidar do substrato, fazer enxertia, polinização, são tantas coisas que a gente pode fazer com as rosas do deserto, não é mesmo? Então curta todas as etapas do cultivo.
incluindo esses problemas que vão surgir eventualmente. Quem cultiva planta sempre vai se deparar com algum problema ao longo do cultivo. E por isso que é bom você ter uma fonte de informações confiáveis e adquirir um certo conhecimento para conseguir lidar da forma correta com os problemas e fazer o manejo mais adequado aí das suas plantas, tá bom? E aí, você tem problemas com abortamento de botões ou com rosas do deserto que tem dificuldade para florir? Conta para mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade. Me segue no Instagram que está aqui embaixo. E fica aí, que aqui na tela eu vou deixar 2 vídeos que vão ser muito úteis para você aí no cultivo das suas plantas, tá? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!